Olá, eu sou Leandro Caruso, estou aqui no Altamente Rentável mais uma vez, esperando por você e tenho certeza que você vai sair daqui cheio de insight maravilhoso. Estou aqui hoje com meu irmão, sócio, parceiro de alma, Francisco Caruso, barril dobrado. É nóis, rapaz. Hoje eu tenho aqui no estúdio um convidado super especial. Não sei se você já ouviu falar de BIM, compatibilização, engenharia civil, projetos estruturais, projeto elétrica, tudo isso num só lugar. Fica com a gente que você vai saber, e você vai saber mais. Você vai saber o que isso tem a ver com investimento imobiliário. Tá aqui Isaac Albagli, camarada do Núcleo Cien, vai contar pra gente um pouco dessa história. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Leandro, muito obrigado pelo convite. Francisco também, é um grande prazer estar aqui, uma honra tremenda estar aqui nesse estúdio com vocês gravando esse episódio. Nossa conversa vai fluir bastante. Lembrando que ele foi o quê? É isso que eu ia falar aqui, rapaz. Lembrando como foi da primeira temporada, o primeiro episódio do Magnata Imobiliário foi com o Isaac, onde ele levou o pitch dele lá, sensacional, meu velho, parabéns. Então estamos Obrigado, aqui, pós-Magnata, falando da experiência. Primeiro para você contar um pouco mais da tua história, da tua trajetória, né? Que a galera ali no pitch não consegue, não tem tempo, né, velho, pra gente fazer isso. Então hoje o bate-papo é pra galera que viu teu pitch, conhecer quem é melhor o Isaac, o empreendedor Isaac, quem são teus sócios e como é que começou, irmão, essa trajetória tua aí no Núcleo Cien. Eu quero saber também o antes e o depois do Magnata, viu? Claro, óbvio. Essa pauta tá guardada. Logo a gente vai trazer à tona. Né? Cara, toda hora alguém chega, me para na rua. Ô, velho, que massa. Não, me para na rua assim, tipo, não, pô, tu é aquele cara que tá famoso na internet. Não é bem assim ainda. Ainda não tá assim, mas a galera me pergunta, pô, ouvi falar que tu tem uma startup e tal, quando eu tô passando assim, cara, num lugar, por exemplo, corredores da universidade. Tenho ido muito à universidade para poder conversar com pessoas que estão na ponta ali do estudo, da pesquisa mesmo, das novas tendências tecnológicas. Então a palavra está correndo por lá. Eu sinto que as pessoas estão abraçando bastante o podcast, estão abraçando bastante o Magnata Imobiliário e tem tido um feedback muito positivo. Maravilha. Conta pra gente bastante. O que é o Núcleo Cien. Vamos que vamos. Então, Leandro, eu vou começar contando um pouquinho da história do Núcleo Cien, como que começou a ideia, como que a gente transformou essa ideia em algo mais concreto. Basicamente, tudo data lá de 2023, ou seja, 2 anos atrás. Estamos em 25, exatamente 2 anos atrás, lá em meados de 23, a gente começou a ter umas conversas sobre montar um grupo de estudos para metodologia BIM, para que a gente pudesse se aprofundar mais nessa questão, que já era uma tendência forte do mercado, já tinha chegado com força em outros lugares do Brasil, em outros lugares do mundo, mais ainda. Né? Países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, como países da União Europeia, já estavam adotando BIM há anos em suas práticas. E nós, estudantes interessados e curiosos, que sempre fomos, buscamos entender um pouco mais profundamente essa questão. Montamos esse grupo de estudo. Isso eu falo no plural, porque estou falando aqui também dos meus sócios, Gilbert e João Vitor. Abraço aí por dois, né? Um abraço, um salve para eles. Eu não conheço a galera, mas salve, viu, galera? E então já nasceu, os seus sócios já nasceram ali num grupo de estudo. Exatamente. E é o que segue até hoje. A gente ainda não sabia que ia ser sócio. A gente estava ali como colega de um grupo de estudos. Legal. Marcamos uma das reuniões, tinha uma galera tremenda, tinha muita gente ali junto com a gente. O pessoal se interessando, cada um à sua maneira, cada um com sua disponibilidade, mas se interessando para entender um pouco mais sobre o BIM. Então, foi aí que surgiu internamente uma ideia nada ortodoxa, uma ideia interessante de transformar aquilo em algo que fosse rentável para a gente. E que em algum determinado momento, com o perdão do trocadilho, né, fosse altamente rentável. Muito bem. Vai virar corte, hein? Isso aí. Vai virar corte. E aí, cara, a questão é que a gente começou a estruturar melhor o negócio. A gente começou a entender, poxa, Gilbert é projetista BIM. Entregou vários projetos com BIM. Naquela época ele estava iniciando as entregas profissionais dele como projetista BIM, mas já tinha experiência nessa área. Outros colegas que nós tínhamos no grupo de estudos também já tinham experiências em, seja na parte de projetos, usando Revit, seja na parte de produção, indo para canteiro de obras e tal. Minha experiência na época de estagiário, sempre fui no canteiro de obras, mas eu nunca fechei minha visão para outras coisas, para a parte comercial, para a parte de projetos também aprendi minhas coisas.
E juntamos também com a expertise de João Vitor, que tem uma inteligência articuladora tremenda, cara, é o nosso CEO. Inteligência articuladora tremenda. Além disso, ocupa um cargo de gestão dentro de uma empresa de telecomunicações. Então, tem também esse viés mais administrativo mesmo. Juntamos essas 3 mentes e resolvemos estruturar um negócio para que se tornasse algo viável para a gente. Lá para as tantas, surgiu o termo startup. Isso estava na minha cabeça, cara. Eu olhava assim e dizia, porra, tem startup dando certo. O que é exatamente startup? Por que startup está dando certo? Quem foi startup e hoje não é mais? Por que não se fala tanto disso na mídia ampla? Por que não se fala tanto o termo startup? Eu assisto Pequenas Empresas, Grandes Negócios todo domingo. Por que não está aparecendo lá o termo startup ainda? Isso me deixava muito curioso, me deixava instigado. Me deixava com a pulga atrás da orelha. Inquieto, que sou, por natureza. Parava assim e pensava, não, eu preciso entender aqui o que é que a gente pode fazer para poder ser um deles. Eu sempre tenho ideias. Sempre tenho. Quando eu acho que é uma ideia promissora, eu escrevo essas ideias, seja no papel, seja no celular, não importa, mas eu preciso escrever, senão também vou esquecer, com tanta coisa na vida acontecendo. Mas muitas dessas ideias poderiam estar virando produtos. Por que não uma ideia como essa, do embrião até então da Núcleo 100, que é uma ideia robusta, uma ideia que tem, né, seu potencial, por que não transformar isso em uma ideia de uma startup? Então começamos a bolar o nosso produto. Aos poucos, começando com pessoas, entendendo até onde nós poderíamos chegar com a tecnologia que temos disponível, entendendo qual fatia do mercado nós iríamos nos inserir, qual o público-alvo, com que valor esse produto deve chegar ao mercado, qual solução, qual dor nós vamos solucionar, que dor vamos explorar, o que vamos sanar dentro de uma obra, dentro de um escritório de projetos. E assim surgiu toda a ideia do projeto Habilis, que basicamente é um software de gestão 360 graus entre projetos e obras e todo aquele pitch massa que vocês puderam assistir ao vivo. E aí a galera toda aí que assistiu também no Magnato Imobiliário pôde assistir lá no YouTube. Deixa eu tirar uma dúvida, irmão. O Núcleo Sim, vocês 3, não é isso? Isso. Pronto, aí o Núcleo surgiu dessa maneira, mas o Núcleo hoje ele roda independente do Habilis, não é isso? Exatamente. O Habilis aqui é um produto que está nascendo no Núcleo Sim, mas hoje como é que está a tua entrega dentro do Núcleo Sim? Né? O que é que vocês estão se propondo a entregar no mercado? Até para poder a galera que está ouvindo entender, claro, como é que pode contar contigo, né? Qual é a operação do Núcleo Sim. Perfeito. E depois eu quero até que você traga a ideia também do Habilis, dá um resumo para a galera, né? Porque possivelmente pode ter alguém aí que não pegou. Eu acho que faz sentido, velho. Claro, fazer essa ponte, né? Faz. Facilitar sim. O caminho do pessoal é importante mesmo. Vocês vão gostar, se interessarem. Então, basicamente é o seguinte. A sua câmera é essa, ó. A minha é essa daqui? Pronto, bom saber. Essa aí já tá. Já tá de frente, eu tô apontando pra lá. Daqui a pouco eu tô igual o William Bonner aqui. Olhando pra lá, daqui a pouco. Vira de novo. Essa aí. Gostou, é né? muita câmera, né? É muita câmera. Bom demais. Então, cara, é o seguinte. Vou começar falando sobre nossa proposta para o mercado enquanto Núcleo Cien. Nós somos um escritório de projetos e uma construtora. Tá? Aí você me pergunta, uma construtora que ainda não está fazendo obra? Ainda, é uma questão de tempo. Sim. Uma das nossas propostas é trazer o ciclo completo de projetos e obras com a metodologia BIM para dentro do mercado. Nossa. Ou seja, a metodologia BIM ela não se aplica somente no âmbito dos projetos, em termos de compatibilização, em termos de fazer modelagem 3D, em termos de você pegar um planejamento, um orçamento de obra e amplificar ele com um ambiente de dados compartilhados, né, um ambiente colaborativo, que é a marca da metodologia BIM. Né? E a gente consegue grandes coisas com o BIM além desse âmbito de projetos. A gente consegue também estar aplicando o BIM, por exemplo, dentro do canteiro de obras, que é o chamado Field BIM, que é em inglês para BIM no campo, ou seja, no canteiro de obras. É uma área muito promissora, existem softwares fenomenais hoje no mercado que entregam excelentes resultados para BIM no canteiro de obras também, posso falar mais sobre isso depois. Mas, voltando aqui à atuação da Núcleo 100, a gente tem como proposta fazer esse ciclo completo. Ou seja, existe uma ideia, nós participamos da concepção da ideia, seja ela um cliente pessoa física, pessoa jurídica, estamos focando no B2B nesse momento. Mas já entregamos bastante para a pessoa física também, não há problema com relação a isso. Hoje nosso foco é B2B, mas B2C também já aconteceu. E nós participamos de todas as fases desse projeto, desde a concepção até
idealmente, no momento em que estivermos executando obras, a entrega das chaves. Então, imagine um ciclo todo em metodologia BIM, da concepção do projeto até o turnkey, ou seja, executando também todas as etapas de obra. Essa é a nossa proposta para o mercado. Hoje nosso faturamento está representado basicamente pela entrega de projetos e compatibilizações. Esse é o nosso faturamento hoje. O projeto Abilis, até fazendo essa ponte aqui, vem como um braço da Nucleocien. Ele é powered by Nucleocien. Sabe? Nós vamos inclusive a ferramenta, né? Ele é uma ferramenta que nós vamos utilizar internamente. Sim. Quando estiver desenvolvido, claro, a gente não ia perder essa oportunidade, né, de sermos nosso próprio cliente, darmos nosso próprio feedback para o produto. Mas, obviamente, a grande ideia dele é ser um SaaS. É ser um Software as a Service. Vou lhe perguntar um negócio, porque eu tenho certeza que assim, às vezes a gente está aqui falando algumas siglas e expressões que as pessoas não estão acostumadas a ouvir. Perfeito. E como eu quero agora fazer um gancho, por o que é que tudo isso tem a ver com investimento, eu vou te perguntar para você ser bem rapidinho, o que é o BIM? Perfeito. BIM é a maximização da eficiência de todos os processos que você tem para construir algo. BIM é uma ferramenta colaborativa. Você vai ter várias pessoas, projetistas, engenheiros, arquitetos, trabalhando em um único ambiente centralizado de dados. E esse ambiente centralizado de dados vai te trazer insumos para que você consiga melhorar ponto por ponto do processo. Aí você consegue ver em 3D. Consegue ver em 3D. Galera, pensa que você, na realidade, trabalhando no seu notebook e cada um dos projetistas trabalhando da sua casa ou da sua residência ou do seu escritório dentro de um mesmo ambiente, vendo o prédio em 3D e você vendo o seu parceiro, o seu colega fazendo o projeto de elétrica, você entendendo o que ele já está fazendo, o projeto de hidráulica e você como arquiteto podendo modelar aquele prédio, né, sabendo, já compatibilizando, já entendendo tudo no mesmo ambiente ali, é mais ou menos isso, né? Então você falou um negócio bem bacana que eu vou até trazer. É lindo ver isso, né? Então assim, se a gente consegue entender a eficiência que isso dá de tempo, em desperdício, né, na execução da obra, você consegue ter... olha, tudo para mim é processo e projeto, né? Ou projeto e processo. Perfeito. Né? Então, assim, se a gente entende que projeto vindo de processos e uma execução eficiente, o que é que ele traz de ganho? Ele traz ganho de tempo e de dinheiro. Basicamente. Não é? É o que a gente precisa. Antecipação de tomada de decisão. Antecipação, tempo, né? Antecipação de tomada de decisão, né? Você não tem desperdício. Ou seja, eu até estava falando hoje com o Zé Gileno, eu falei, eu não sei como a engenharia civil sobreviveu sem isso. Rapaz. Aí ele falou o seguinte para mim, ele falou, a gente tinha tanto dinheiro... que deveria existir o tempo todo, né? Desde sempre. Não é? Ele falou assim, Léo, a gente acho que a construção civil tinha tanto dinheiro porque a gente fazia, quebrava e refazia, até acertar. Exatamente. Era tubo passando dentro de viga, né? Eram coisas que a gente quase hoje não artesanal, consegue... né, Leandro? Artesanal. Então, observe, né? Então, obviamente que você hoje, por ter a margem um pouco mais achatada, você precisa se antecipar, você precisa ter projetos todos compatibilizados, inclusive canteiro, incêndio, hidráulico, elétrico, estrutural, arquitetônico, paisagismo, né? Tudo num ambiente que vai te garantir uma eficiência de obra, economia de tempo, retrabalho, antecipação de decisão. De tomada de decisão. Tudo isso faz com que você coloque no mercado produtos mais competitivos, mais assertivos de preço e você tenha um ganho, né, maior na sua margem de lucro, pô. Então tem tudo a ver com o investimento. 100% a ver. Ó, você falou um negócio interessante. Entrelaçado. Não tá? Aí você falou um negócio interessante, velho. Por exemplo, pô, eu construo uma casa, né, Chicão? Eu construo uma casa aqui de alto padrão, por exemplo, para poder vender e ganhar dinheiro. A gente está falando de B2C, por exemplo, né? Então assim, pô, eu vou contratar um negócio desse porque vou pagar mais. Cara, pare de pensar nisso, porque você, na realidade, isso não é custo, isso é investimento. Se você pensa que compatibilizando, você, em vez de você, na realidade, pegar a obra e tirar 24, você colocar uma execução de obra de 24 meses, você pode passar essa obra para 12 meses. Depende do seu fluxo financeiro. Agora, projetando isso dentro do BIM, esse ecossistema, você ter um pessoal desse como o seu que possa compatibilizar, porque também não é assim não, todo mundo projetando junto, de vez em quando dá um pega pra capar, né, Chicão? Chicão que lida com isso aqui, fala, porra, bicho, como é que pode? Não é assim, você tem que ter um coordenador. Tem que ter um coordenador. Que são vocês que estão ali coordenando, orquestrando
né, aqueles outros profissionais sêniors, mas que possa, né, entregar aquilo compatibilizado. E aí você ganha dinheiro para poder fazer isso. Nosso diretor de projetos, Gilbert, ele, cara, fenomenal. Grande coordenador BIM. Resolve essas questões de conflitos, às vezes, quando tem, né, com terceirizados e tal, equipe interna, etc. Quando a gente está atolado também de algumas demandas, sabe como fazer o melhor manejo da equipe para que as atividades sejam distribuídas da melhor maneira. É um cara essencial pra gente. Rapaz, tem que ser um maestro, que tem que ser um maestro, pessoas, né, velho? Você tem ego, né? Você tem projetista, né? Não, mas pro meu tá certo, o seu não tá. Você dizer que o outro tá errado e não tá certo, não dá. Então tem que ter realmente maestria para saber lidar com conflitos, com pessoas. Chico esse dia botou aqui 20 aqui na mesa, meu irmão. Chico deu umas 10 saídas só pra... Tá soprando. Rapaz, mas eu tô agora numa trajetória de pouco tempo, entendendo a metodologia BIM, né? Primeiro, quando eu fui pesquisar, eu achei que BIM era um sistema, né? E aí você vai desconstruindo isso, você vai vendo que é um processo, né? Que envolve uma metodologia, que envolve uma série de etapas, né? A gente agora, por exemplo, na Caroso, estou na etapa ainda de projeto, mas já visualizo a etapa de planejamento e já visualizo a etapa de orçamento, né? Eu sei que você consegue chegar em uma fase de maturidade no BIM que os teus estudos arquitetônicos já vão te dar o parâmetro de preço e de prazo, né? Coisa que você leva hoje um tempo para fazer o projeto, para depois orçar, e você vai ter essa interação, né, em tempo real, que eu acho que é um caminho top. E aí vale a pena, né, aproveitando um gancho do meu irmão, que eu acho que é sensacional a metodologia, não tem como dar ré mais, né? É tipo a inteligência artificial que chegou. É caminho sem volta. E, velho, por incrível que pareça, o BIM não é algo novo. Já se fala em BIM há muitos e muitos anos, principalmente fora do país, mas demorou muito até chegar no ponto que a gente está, né? Que ainda vou te falar que a curva de consciência ainda é baixa, né? E ela precisa aumentar porque, velho, na hora de contratar, digamos aqui que tem incorporadores ouvindo que não constrói, na hora de contratar, velho, o cara precisa saber, velho, se a empresa utiliza a metodologia BIM, é importante. Tem banco hoje, como o Santander, que está mais avançado, que eu soube que a medição é em BIM. Que se você não tiver o BIM, velho, para poder fazer a medição dele integrado com o BIM, não vai. Então, meu irmão, não dá pra dar ré. Obras públicas também, projetos públicos. Tudo sendo contratado em BIM. Pois é, rapaz, tudo. Irmão, não tem nem como comparar uma reunião que você tá usando o BIM com o 2D só. Rapaz, é fantástico, velho. Você vê o empreendimento do jeito que você quiser, sabe? As informações, por exemplo, você coloca... Agora a gente está colocando todas as especificações de acabamento no modelo, sabe, para você conseguir enxergar coisas, velho, que você tem dificuldade de enxergar. Por exemplo, eu vou entender o esquema do banheiro, né, de tubulação. O seu entreforros. Um entreforros ali que está conflitando. Pô, na planta é um emaranhado. Exatamente. Só quem entende é o técnico. Exatamente. Aí você pega um negócio e vê, o tubo tá aqui, esse tá aqui, a distância é tanto, sabe? No 2D você teria que ter aquela folha de papel manteiga, colocar uma por cima da outra, botar uma luz embaixo aqui e você tentar enxergar por cima. Só que quando a gente faz o Clash Detection, o famoso Clash Detection, a detecção de conflitos dentro do BIM, é uma das etapas de compatibilização, a gente consegue enxergar de maneira automatizada. Simplesmente o software que a gente está utilizando dá pra gente uma lista com todas os clashes que ele detectou. Cara, todas as inconsistências. Aí tem aquele exemplo clássico, né? Poxa, tem uma tubulação de combate a incêndio lá do projeto de PCI passando por dentro de uma viga, né? Muitas vezes essa interferência só vai ser detectada no momento da execução. Isso pode acontecer. Sim. E não só pode, como acontece muito. Exatamente. Muito mesmo. E aí o que é que faz? Vai derrubar a viga? Não vai derrubar a viga. Aí tem que refazer o projeto da parte de combate a incêndio. Aí esse retrabalho no combate a incêndio já mexe com o projeto de hidrossanitário, que já mexe com a altura do seu entreforro, vai mexer no seu pé direito, vai mexer na sua iluminação, mexe em tudo. É isso que eu tô vivendo. Mexe em tudo. É assim pra você ver. E aí vai perder tempo, consequentemente vai perder dinheiro e você vai mudar o seu produto. Coisa que ninguém quer. Pronto, o próximo. Aí você vai arredondando, né, mano? Porque hoje, velho... Ali o ícone já vai nascer todo no BIM, né? Nasceu já, né? Os dois nasceram. Só que não adianta também você nascer no BIM e quem está produzindo não ser muito bom. Você entendeu, irmão? Porque não é a ferramenta só. A equipe tem que ter expertise. Você tem que ter uma equipe boa, velho. Porque o cara no BIM, ele pode também desenhar errado. O modelo dele pode ser um modelo que não tá bom executado. Sim.
Entendeu? Aí o outro desafio que ainda existe no mercado, nem todos os projetistas modelam no BIM. Então muitas vezes, qual era o supra-sumo, velho? Todo mundo trabalhar na mesma plataforma e aí, velho, tudo se comunica, entendeu? Muitas vezes, o que é que a gente tem que ter? Você tem que ter um outro cara pegando todos esses projetos e modelando, velho, sendo responsável pelo modelo. A gente já consegue trabalhar com ferramentas diferentes, né? Porque o BIM tem um formato de interoperabilidade. Se chama IFC. Às vezes é o cara trabalhar. Às vezes você sim. Não consegue fazer isso. Não, entendeu? A dificuldade porque são processos diferentes. Você está trabalhando com software, por exemplo, da AutoQI, que é brasileiro. Você está trabalhando com software da Autodesk, que é estadunidense, salvo engano. E, poxa, são ferramentas totalmente diferentes. Como é que você faz? São processos diferentes dentro das ferramentas. Claro que tem interoperabilidade, tem o IFC, tem um formato universal do BIM, que inclusive está evoluindo para o IFC 5.0 agora. Legal. Mas são processos diferentes. O BIM também é sobre processos. Ele é muito sobre processos e sobre políticas internas das empresas. É por isso que grandes empresas hoje têm tanta dificuldade em implantar o BIM. Nós, inclusive, na Núcleo Ciente também fazemos implantação BIM em empresas. Mexe com muita coisa, né, velho? A gente vê muita coisa, cara. Quanto maior a equipe, mais difícil é às vezes. Tenho 2 anos, irmão, entendendo, conversando. A gente deu um pontapé agora. Há 5 anos atrás, a gente tentou fazer uma implantação de BIM. Aí o que é que aconteceu? Não deu certo porque quem estava liderando o processo não tinha o conhecimento suficiente para vender bem a ideia. Porque no final das contas, irmão, toda a tecnologia, quem consome precisa enxergar a facilidade que a tecnologia está trazendo. Se a gente entende o BIM é do caralho, dá isso, daquilo outro, mas na hora de você perceber lá a entrega não tem consistência, não adianta. Aí eu me peguei como empresário frustrado porque eu não usei bem aquilo que estava sendo proposto. Por quê? Porque eu não tive uma boa implantação. Sim. Então isso é importante. Aí muitas vezes a empresa investe uma grana alta para contratar um profissional e na ponta não tira a informação, entendeu? Porque não definiu bem o processo, não definiu bem o que é que ele queria ver no modelo. Então é um assunto extenso, né? Então os construtores que estão nos ouvindo, meu irmão, inicia logo. Né? Dá o primeiro passo, porque do primeiro passo vai conscientizando, vai aumentar a conscientização, né? Tá aqui, Isaac, tá aqui a empresa, tá aqui o núcleo, a gente já tá trazendo para vocês. Então, cuidando do investidor, velho, porque no final das contas é o seguinte, irmão, quando a gente educa o mercado e você tem negócios melhores sendo acontecido, quem é que se beneficia, irmão? O cliente, o consumidor, o investidor. Exatamente. O mercado como um todo se beneficia. O mercado como um todo, porra, entendeu? Não tô Exatamente. educando. Aqui tem incorporadores, tem construtores que nos escutam, sabe? Tem propagadores do mercado imobiliário, que o cliente é um grande propagador. E quando o cliente, meu irmão, também começar a ser educado e começar a entender que aquilo é importante, ele vai começar a cobrar. Ele vai chegar para o construtor, bicho, você está usando o BIM, você está usando metodologia, deixa eu entender aqui. Sabe, deixa eu ver o acompanhamento da minha obra pelo BIM. Então, exatamente. É um negócio é aquela coisa, né, Francisco? De nada adianta você ter uma equipe de ponta, você saber o que você está fazendo também, se você não souber vender a sua ideia, se você não souber educar tanto ao mercado de uma maneira geral, o setor, seja da construção, da incorporação, da própria arquitetura também, por que não dizer isso, né? Tudo que está relacionado com construção civil. E se você também não souber educar o cliente, se você não souber chegar até o cliente e fazer com que ele entenda que aquilo de fato vem para revolucionar, que é um caminho sem volta, como a gente falou aqui agora há pouco, e que chegou para ficar. Realmente, e os não tem como retroceder. benefícios que isso traz, como eu falei aqui agora, como é que você não pode entender que um processo desse, por exemplo, rapaz, o brasileiro, não é nem o brasileiro, não é o ser humano, nós somos imediatistas. Né? Bastante. Então, nós somos ansiosos. Aí o que acontece? O cara tá com a obra ali, não, vamos meter mão na obra. Aí vamos quando vê, tá igual bombeiro, só apagando incêndio na obra. A gente trabalha, como nós somos incorporadores, e aí a gente vende e tem um tempo para poder executar. Por várias vezes o cara, vai não meter a mão na obra ainda. Eu falei, rapaz, eu estou desenhando um processo tecnológico de execução de obra. E eu falo com meus amigos, eu falei, rapaz, o processo é lindo demais, rapaz. Você não tem que ter pressa de iniciar. Tem que ter pressa de acabar. Exatamente. Né? O seu processo tem que estar tão bacana, tão perfeito e redondo, que você vai saber como é que você começa e você vai saber no dia e hora que você termina. Sem desperdício, obra limpa, é nisso que a gente tem que se preocupar. Né? Quando eu vejo um amigo meu, vai começar quando? Eu falei, rapaz, você está me preocupando? Calma, você tem que pensar. E o processo, Léo, como é que tá? Estou desenhando um processo de tecnologia, de ajuste, compatibilização, para poder a gente... dimensionamento de estoque. Tudo, cara, entendeu? Então, assim, esse é o benefício que a gente tem que pensar. Né? E eu acho que é isso. Eu acho que agora a gente está começando a entender que o planejamento, ele é tão importante quanto a execução. Né? Sim. Só para você ter uma noção, velho, a mudança de mente, né? Porque
dentro dessa linha, o mercado imobiliário, que na verdade é um mercado muito de indústria, construção civil é uma indústria. Só que a gente não está industrializando de fato as obras, né? É um processo muito lento, acontece. E culturalmente a gente quer, na verdade, gastar mais tempo de obra e menos de projeto. Velho, a gente está trazendo uma cultura nova para a empresa, porque hoje o projeto que vai para a Sedu já é um projeto compatibilizado e o processo BIM traz essa facilidade. De você ter a certeza que aquilo ali, quantos empreendimentos em números você aprova de um jeito e depois tem que mudar porque caiu um pilar naquela vaga, porque aquele não dá para ser assim, não dá para ser assim. São tantas variáveis. E no final das contas, fazer isso é 2D, custo caramba. maior, sabe? É pressão de margem para o incorporador. Muitas vezes ele tem que repassar essa zorra no preço, é pressão de margem para o investidor. Né? Se for uma obra em regime de condomínio, inclusive, que é no orçamento, é no apartado, isso tem que estar muito bem redondinho ali. Tem. Então, agora eu vou fazer o seguinte, bicho, agora eu quero saber, agora eu vou fazer meu pitch. Né? Vamos lá. Você foi no Magnata. Eu que vou ser o Magnata aqui agora? Né? Eu vou fazer o Magnata nesse sentido. Vai ter viradinha na cadeira também, igual o Rapaz, o camarada foi no Magnata, fez um pitch, e eu vou lhe ser sério, mais uma vez eu vou lhe parabenizar, assim como todos os outros que foram, que não existe um reality show voltado ao mercado imobiliário. Você está diante de uma banca realmente que tem expertise e você está ali, meu irmão, com todas as câmeras que tinham naquele lugar e você muito bem preparado, né? Conversar com aqueles magnatas, conversar com o pitch, ser objetivo, levar a sua informação com pitch assertivo. Vocês todos já estão de parabéns, né? E eu quero saber o que é que mudou no Núcleo Sim de lá para cá, véio? É uma galera fantástica, né? A galera que apresentou no Magnata. Rapaz, massa demais. Além de vocês próprios, os 4 magnatas, serem caras de primeira prateleira do mercado imobiliário da gente aqui. Como falei antes, não canso de repetir, foi uma oportunidade tremenda que vocês trouxeram pra gente. Uma oportunidade que é irrecusável. Quando bate na nossa porta, a gente tem que aceitar. É massa. Tem que deixar entrar essa oportunidade. Não tem jeito. Que top, e a galera que vocês convidaram também, excepcional. A Monique, a Natália, o Felipe Pimenta. Galera fenomenal, com a cabeça lá na frente. É verdade. Gente com ideias fenomenais. São pessoas com empresas que a gente vai ver muito bem logo ali adiante. Com certeza. E o que foi que mudou exatamente de lá pra cá? Basicamente, toda essa visibilidade que o Magnata Imobiliário trouxe pra gente, além, claro, da própria experiência de estar lá dentro, de estar em contato com vocês por lá, toda essa visibilidade que trouxe pra gente tá abrindo uma série de portas novas pra gente. Porra, glória a Deus, uma série de portas novas. Esse é o objetivo. Pra ser bem direto, é isso. Sabe? Tem porta daquelas casas faraônicas lá com a porta que dá pra passar uma girafa. Tipo a casa do Gustavo Lima lá. Não é casa porta não, horrível. Tá abrindo, a casa é feia pra caramba, mas a porta é grandona lá, é aquela que eu quero usar como minha metáfora aqui. Rapaz, e o negócio só tá começando, né? E só tá começando. Porque como vocês foram os primeiros, tem um ditado que eu vi, rapaz, a gente privilegia aqueles que nos dão privilégio. Então, quando vocês foram primeiros, a gente tem um carinho muito especial por vocês e tenho certeza que é só o caminho da gente, né, iniciar essa trajetória. Todo caminho começa com o primeiro passo. Aquele lá foi o primeiro passo, vocês estarem, né, dispostos aí no Magnatas, levando um pitch excelente. O Felipe, a Monique também já está tracionando, a Axpert está aí, Ops, voando. Vocês vão entrar na aba da gente. Eu vou fazer o link. Eu quero ver se você já faz o link com o Monique também, cara. Sem dúvida. Monique é uma pessoa legal. Eu vou depois fazer essa... gravações eu troquei algumas ideias com ela sobre mim também. Monique tá com 2 produtos massa, né, saindo da prateleira. Um é aquele que a gente já, né, arrematou. Sim, lá, que é o de Salinas. Mas já tem um outro projeto também em Mucugê que eu já estou, né, ajustando com ela. Eu quero te botar junto nessa esteira, porque a gente tem que se ajudar. Vamos botar aqui para fazer o projeto e a gente desenvolver uma parceria fantástica. Vamos fazer essa linha de montagem fordista aí, né? Exatamente, meu irmão, que a ideia é essa, viu? Colocar na esteira aí, lá no final das contas a gente vai ver um produto ainda melhor do que esse que vocês estão pensando. É isso aí, cara. Isaquinho, que massa, viu? Inclusive, até completando um pouquinho aquele flow que eu tava falando, né, sobre o que a oportunidade do Magnata Imobiliário tem gerado pra gente, a gente conseguiu captar a atenção de um grande acelerador de startups. Que hoje é um dos maiores da América Latina, se não o maior. Porra, parabéns, não vou citar nomes aqui, porque ainda tá nas fases iniciais. Vamos nessa. Mas está sendo uma oportunidade incrível pra gente. Massa, incrível. Porque desde antes do momento da gente fazer o pitch, a gente já sabia que tinha ali alguns pontos que não estavam exatamente da maneira como a gente queria no pitch.
em termos de solidez de planejamento e massa tal. A que gente vocês sabe. foram, velho, né? A gente sabe quando não tá fechadinho, quando não tá sólido. A gente é engenheiro, cara. A gente sabe exatamente quando não tá sólido. Se a gente der 2 petelecos na parede aqui e voltar o som diferente, a gente sabe que tem uma coisa errada ali. Sim, é verdade. Exatamente. E, cara, é aquela coisa. Cheguei na frente de vocês e falei com toda a segurança do mundo. Tava nervoso? Tava. Mas eu tava nervoso antes. Quando eu comecei a falar o pitch na frente de vocês, o nervosismo todo sumiu. Eu vi que E realmente mesmo eu sabendo... bem, pois massa, é, exatamente. velho. Eu adoro falar, adoro Massa. me expressar, adoro falar sobre o meu produto, sobre Massa. vida profissional, sobre empreendedorismo, etc. Então foi realmente um grande prazer estar por ali. Mas o que eu queria dizer é que mesmo sabendo dessas falhas que tinha no pitch, eu respondi com segurança. Sim, Todas verdade, elas. Verdade. Isso é outra coisa importantíssima. Sim. Né? Nesse momento agora, está sendo o momento justamente da gente construir de novo esses pontos que não estavam tão condizentes com o padrão que a gente quer atingir para o projeto Abra. Ajuste, né? Normal. São os ajustes. Muito e a gente bom, vai estar parabéns. colado com um pessoal que, cara, realmente, dentro do âmbito de startups em si, tem uma experiência incrível com várias etapas de processos feitos para tracionar uma startup e colocar ela no mercado. Massa demais, velho. É massa, Não parabéns. é velho. apenas o investimento, não é apenas o aporte. Parabéns. Claro que eu adoraria ter saído lá do Magnata com aporte financeiro. Adoraria. Inclusive, falei para meus sócios, olha, primeira rodada de negócio da gente, a gente já fez algumas outras desde então, Sim. mas primeira rodada de negócio da gente, se eu sair de lá com o negócio fechado, podem mandar fazer uma estátua daquela de Cristiano Ronaldo lá para mim. Boa, meu irmão. Pode encomendar aí. É isso Não aí, sair de lá velho. com aporte financeiro, mas sair com 2 contatos, 4 contatos, né? Mas Sim. vocês dois aqui com a gente também estão se mostrando, porra, extremamente Portas solícitos, interessados, portas ali, abertas. network pra poder a gente fazer os negócios. Essa network tá juntos. sendo fantástica. Vamos E nessa. outra, eu vou deixar aqui já plantada com o Tolinho aí. Velho, por mais que a gente não tenha tido o resultado de aporte financeiro no episódio, o Magnata ele não foi estruturado, ele não foi pensado, inclusive a filosofia do Magnata, do ser Magnata que nós estamos construindo através desse projeto, não foi pensado para o único momento de aquisições ou o único momento de aporte financeiro, tá? Velho, todo mundo, todos os pitches precisam ter ganhos lá. Alguns vão chamar a atenção do Magnata, muitas vezes porque o Magnata vai entender que consegue contribuir mais no momento daquele empreendedor. Se não rolar, quer dizer que a ideia não é boa? Não tem nada a ver com isso, velho. Às vezes é um momento, Exatamente. sabe? Às vezes é que não deu fit, né, com o negócio do Magnata, então a gente precisa entender a conexão. Mas a premissa nossa, velho, é que cada empreendedor, que cada pitch que chegue ali, velho, saia com alguma porta aberta, saia com alguma conexão feita, já entra ganhando. Então, eles perguntaram quem é um ganhador. Meu irmão, os 4 que foram. Sem dúvidas. Sabe? Os 4 que foram, velho. Sem porque dúvida nenhuma. a gente vai ter a oportunidade de bater um papo com cada um e no final do ano, velho, eu quero tornar a bater um papo contigo e entender, velho, como é que foi o trabalho da aceleradora, como é que você tá hoje, sabe? E aí, velho, quem sabe numa próxima rodada, pô, Isaac, traz de novo aqui. Aí, Daqui a um ano a gente já vai ter outra conversa, Francisco. Com certeza vai. Então, A gente já vai ter outra conversa. bacana, e velho, já caminhando pro final, e eu quero que você saiba o seguinte, pra gente é muito importante, e aí a filosofia do Magnata prega isso, é olhar o empreendedor. Mais do que uma boa ideia, Isaac, é o empreendedor que define o jogo, velho. Porque ideia, você muda a rota, mas mudar se o cara for ruim, irmão, pra você fazer ele ficar bom, é muito difícil. Entendeu? Então a gente quer olhar o brilho no olho, a capacidade empreendedora, isso é fantástico. Então, já lhe parabenizo, acho que você foi muito firme no seu pitch, foi um pitch firme, respondeu, não titubeou. E olha que, porra, o cenário é difícil, né? Porque você tá ali com a câmera, desafiador, você tá numa bancada de gente que, porra, é desafio, sabe, velho? Então você foi preciso, cirúrgico, foi muito bacana. Então, parabéns, e a gente enxergou o brilho no teu olho, por isso você tá aqui com a gente também, sentando, porque a premissa nossa sentar aqui tem que ter brilho no olho, velho. Amar o que faz, sabe? Porque quando você ama o que você faz, velho, o cara que tá te vendo lá, né? A mulher que tá te vendo, a pessoa que tá te vendo, velho, ela enxerga teu amor, velho. Exato. É verdadeiro, é genuíno, Exato. sabe? Aquilo que você quer fazer, aquilo que você gosta, que você ama. A gente emana aquilo que a gente ama. É verdade. Boa. Boa, muito Vai bem. virar corte também essa? Meu irmão. E você vai ficar com outra missão ainda. Agora você vai olhar pra câmera e vai deixar uma missão, meu irmão. Uma mensagem. Na missão não, uma mensagem do teu coração pros empreendedores que estão te ouvindo, velho. Perfeito. A minha câmera é essa que vocês já me falaram. Não é isso? Empreendedores, empreendedoras, minha mensagem para vocês é o seguinte: não deixem para depois. Nunca deixem para depois. Se você tem uma ideia,
se você tem um ímpeto, se você tem uma vontade dentro de você de sair da sua zona de conforto, de transformar o seu entorno, não deixe para depois. Faça e aconteça. Agora. Topa demais, muito bom, viu? Muito bom. Vai ficar essa Massa mensagem pra essa demais. galera aí, né, Chicão? Top. Não é não, mano? Com certeza. Peraí, você tá aqui com a gente até agora, tá certo? Curtiu o conteúdo, fez sentido pra você precisa nos ajudar. Eu quero que você siga a página se você ainda não segue, curte, porque essa métrica faz com que o YouTube entenda que é um conteúdo de valor e leve esse conteúdo para mais pessoas, pessoal. Então não é uma métrica de vaidade, né? Ajuda a gente a levar o conteúdo além, ajudar pessoas, sabe, a disseminar conhecimento de qualidade, que bota dinheiro no seu bolso. Exatamente. Curtem aí, compartilhem, comentem. É isso aí, compartilhem com todo mundo que vocês conhecem, tá? Vamos trazer visibilidade para isso aqui, porque é um negócio único. Isso aqui é fantástico. É uma iniciativa de primeira prateleira, merece todo o destaque possível. Uhul! Beleza pura. Fiquem todos com Deus. Deus e até a próxima. É isso aí.